cineasta Michelangelo Antonioni é o grande homenageado da Mostra Internacional de Cinema. Além de assinar o cartaz desta edição, o diretor italiano, nascido na cidade de Ferrara em 1912, ganhou uma retrospectiva que reúne 23 títulos realizados entre 1947 e 2004. Who are you? I used to be somebody else, but I traded him in. Everyone thought I was dead. I let them think so. 24 desenhos do também artista plástico Antonioni podem ser vistos aqui no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. A exposição, intitulada Pequenos Desenhos em Papel, é gratuita e está em cartaz até o dia 28 de novembro. Quando conheci o Antonioni, que a gente foi na casa do Antonioni da Enrica, em Roma, ele já estava paralisado do lado direito, mas ele ainda pintava com a mão esquerda. E essas são pequenas pinturas, né, e muito coloridas, né, e é dessa linha que veio o pôster da mostra também, que chama festival, né, que eu acho que é um pouco a ideia que Antonioni tinha de festival, que são várias formas, várias cores, é a diversidade, né? I think it's a complete homage to Michelangelo. Michelangelo colors are everywhere on the t-shirts, the bags, the posters. It's fantastic. The title of this painting is Festival del Cinema. So it's very appropriate. So when Renata called me and he said, could we have a painting of Michelangelo? I said, yeah, I had the perfect one. A grande homenagem ao mestre do cinema moderno se completa com a leitura de Tecnicamente Doce, roteiro não filmado do Antonioni, que vai chegar às telas sob a direção do André Ristum e com produção da Gulani. É uma história que eu conheço desde moleque, desde antes de resolver fazer cinema. Conheci essa história porque é um roteiro que o Antonioni tentou filmar nos anos 60, não conseguiu, desistiu ali em meados dos anos 70. Meu pai foi assistente dele no filme Os Mistérios de Oberwald. E aí meu pai estava pensando no que fazer, ele ia estrear como diretor, estava procurando uma ideia de um filme e o Antonioni ofereceu esse roteiro para ele. Por ele ser um brasileiro que viveu 10 anos na Itália, Antonioni falou, pô, você é o cara que conhece bem os dois universos e tal, por que você não tenta, né, colocar em pé esse filme? E aí meu pai voltou, né, depois da anistia, voltou para o Brasil, tentou colocar em pé o projeto, mas não conseguiu, porque enfim, aí foi diagnosticado com leucemia, faleceu muito novo. E aí o projeto voltou para a gaveta de novo. E aí conversando com o Fabiano Gulani, falando de projetos futuros e tudo, contei essa história para ele. E aí eu fui atrás, né, porque enfim, ele amou também. O roteiro é incrível, é um roteiro que eu tinha lido já inúmeras vezes, porque é um roteiro realmente muito inspirador, assim, muito bem escrito. E aí eu fui atrás da Enrica, e aí eu dei sorte, porque eu cheguei na hora certa. Michelangelo was 50 years ahead, it's true. And he couldn't make it because they were afraid. They were afraid of the jungle, the producer, Carlo Ponti. He loved the script, everybody loved the script. It's one of the most famous, important scripts in the world. Many directors wanted to make this film. I think it's also destiny that it's an alchemy for films. You know, there's the perfect. I hope it's a perfect moment. The best moment for everything, and this is the moment. Ele foi escrito já lá nos anos 60 e 70. Você acredita? Uma história que se passa na Itália e no Brasil. A única vez que o Antonioni escreveu para o Brasil, entendeu? Estamos preparando, estamos no início do processo, né? Não dá para falar trabalhando no roteiro, né? Já que o roteiro é do Antonioni, a gente está assim, olhando, revisando, trazendo para os dias de hoje e tal. Não mudando a época, mas o tipo de embocadura, as cenas, exatamente o que elas significavam naquela época, o que elas significariam hoje e tal. É um trabalho com muito cuidado, assim, com a ajuda da Ellen, que está fazendo esse trabalho junto com o André, da Ellen Beltrame.
E, enfim, então, e agora estamos nesse momento, financiando no Brasil, financiando na Itália. A gente já tem alguns parceiros super importantes, né? Aqui no Brasil, o próprio Canal Brasil é nosso coprodutor, foi um dos primeiros que acreditou no projeto junto com a gente. E depois a gente já começou a construir uma parceria internacional para fazer o filme entre o Brasil e a Itália, que foi a solução que a gente achou realmente para conseguir financiar um orçamento maior do que normalmente se financia no Brasil, né? De realmente trazer a Itália e talvez até mais um país europeu para coproduzir essa obra com a gente. Tecnicamente Doce conta qual história exatamente? É naquela linha do Antonioni do final dos anos 60, 70, né? A gente está ali com personagens fugindo da civilização, né? Busca existencial e tudo mais. E aí dentro dessa viagem o protagonista ele acaba indo passar umas férias na Sardenha, foge para a Sardenha, foge do trabalho. Ali conhece umas pessoas, acaba se encantando, acontece ali um triângulo entre ele e dois outros personagens, e depois isso os leva a fazer uma viagem para a Amazônia. Então um pouco uma história que fica transitando entre esses dois lugares temporais, e fica indo e vindo na história entre Sardenha e Amazônia. Cena 1, exterior, interior, paisagem campestre, templo, amanhecer. Fui o ator responsável por ler toda a descrição da paisagem, de quem fala, de cada personagem que entra. Então eu sou a pessoa que tinha que dar o ritmo da coisa, fazer a coisa ficar menos maçante, assim, né? E às vezes a cena mais acelerada, às vezes mais calma, e eu sou um pouco esse narrador, talvez seja essa a palavra. Esse roteiro tem 3 personagens principais e um deles ficou aqui com o Christian para essa leitura. Me fala dessa sua expectativa, dessa experiência, desse personagem. Cara, assim, pra mim foi um presente que o André me chamou para ler esse personagem. Eu tô, inclusive, nervoso, né? Porque ler um roteiro de Antonioni, quem imaginaria, né? E o Paulo, que é o personagem que eu faço, ele tá juntamente com esse protagonista, meio que ali, eles têm um embate de ideias, eles têm uma conversa ali, meio que concordo, mas não concordo, discordo. Então tem um lugar ali muito de quase uma sedução. E o meu personagem é um cara que faz o convite, né, para esse personagem protagonista, falando, vamos para a Amazônia, né? Então tem aquela coisa meio que só pode ser você que vá. Então ele que traz essa ideia de vir viver essa experiência aventureira, e a gente vai vivendo esses dois mundos entre o antes e o depois, né? A Sardenha e a Amazônia. Então tá lendo esse roteiro com essas ideias tão quase futuristas, né? Porque foi de 1960 e tá aqui podendo dar vida a um desses personagens, poder que o público conheça esse filme, e eu tô assim, numa responsabilidade, mas numa felicidade muito grande. Você estava naquele barco? Pra me divertir. Todos puxam o saco do velho. Você se divertiu? Muito. Bom, se vocês não se dão, o que está fazendo com ele aqui? Eu não tô com ele. Quase nunca o vejo. Só quando eu quero pedir algo, como agora. Um roteiro que foi escrito há mais de 50 anos, tão atual, tão pujante, falando sobre relações humanas, falando sobre a relação do homem com a natureza, do homem com o progresso. Estava lendo ali esse homem, né, esse que tem um triângulo amoroso ali, né? Esse cara que perde tudo no início do roteiro. Sobra ele e as armas deles, ele é um exímio atirador. Ele tem uma relação muito espiritual com as armas, né? E se envolve com essa mulher misteriosa, que depois ele vai descobrir que já é comprometida com um amigo dele, para qual ele vai e foge para a Amazônia junto. Ou seja, muita aventura, cinema assim com letras garrafais, né? Com letras maiúsculas, né? Eu gostei muito de pelo menos fazer um pouquinho parte dessa história, já que o filme provavelmente vai ser rodado em italiano, por atores italianos, mas a gente tirou uma casquinha aqui, né, Kiko? Pode aproveitar um pouquinho. Eu gosto de você como você é. Você não sabe como eu sou. Eu acho que nem eu sei como eu sou. A Fernanda Marques, que é protagonista da série Colônia, também participou dessa leitura de roteiro. Qual personagem você interpretou, entre aspas? Eu fiz a enigmática G, que aí depois a gente descobre ao decorrer da história que se chama Catarina.
que é uma menina muito misteriosa, cheia de questões na cabeça, assim, você não entende muito qual é a dela, mas ela é divertida, ela é melancólica, ela flutua por várias nuances e sentimentos, é muito bonito. Ela se apaixona por esse protagonista, que é o homem, que a gente não fica sabendo o nome. Ela já é casada, então tem esse triângulo amoroso aí que rola. É um homem mais velho, ela é uma menina mais nova, o parceiro dela também é mais novo, e aí eu acho que ficou uma coisa no ar, assim, acho que tem muito pano pra manga esse filme, muito interessante.